Para a gente entender esse rebuliço que está o país desde 2013, é muito bom quando um artista produz uma obra que monta uma narrativa sobre os últimos fatos acontecidos. A Democracia em Vertigem é um documentário da Petra Costa que coloca alguns fatos que a gente acompanhou nos jornais desde 2013. Essa obra merece uma avaliação, tem vários pontos positivos e, como toda obra, deixa passar alguma coisinha. A mineira Petra Costa de Belo Horizonte é a autora desse documentário Democracia em Vertigem. Ela ganhou notoriedade com seu primeiro longa-metragem, o Helena, que é um documentário poético sobre a vida da sua irmã. Esse documentário, Helena, ganhou prêmios internacionais e deu abertura também para que Netflix pudesse abarcar agora sua obra Democracia em Vertigem. Parte da família da Petra Costa é fundadora da empresa Andrade Gutierrez, que hoje a gente conhece como uma das maiores empreiteiras do Brasil e que participa de escândalos de corrupção desde a época da construção de Brasília. E já os pais da Petra Costa são da esquerda, lutaram contra a ditadura, são militantes de esquerda, e essa ruptura na família dela, direita com esquerda, também me deu uma certa identidade, que aconteceu parecido na minha família. Apesar de diferente da família da Petra Costa, a gente não tem nenhuma empreiteira, mas mesmo assim o meu avô era mais vinculado à direita e os parentes da minha família paterna mais vinculados ao grupo da direita. Já a família da minha mãe, principalmente meu pai, já são mais de esquerda. O meu pai foi coordenador da Direta Já aqui na região, aqui em Minas Gerais, e ele participou também do finalzinho ali da queda da ditadura. E essa ruptura que teve na família dela, que ela mostra aí logo no início do documentário, mostra um pouquinho também de como que nasce a democracia no Brasil. A democracia no início tentou dar um discurso de legalidade para o regime, mas quanto mais pessoas sumiam, mães perdiam seus filhos e o regime ficava mais duro, as pessoas percebiam que na verdade se tratava ali de governo de tarados por violências autoritários e pessoas que simplesmente por lutar pela democracia eram taxados de comunistas e que por isso deviam morrer. E essa resistência democrática forçou uma ruptura que depois daí refloresceu a democracia no Brasil. O movimento das Diretas Já e posteriormente ali pertinho, o movimento da sociedade civil organizada para participação popular na Constituinte de 88 deu um terreno muito fértil por campo progressista e principalmente democrático no Brasil. Foi um dos maiores trabalhos de base que eu acho que a esquerda fez na nossa história. Apesar da Direta Já não ter vencido no parlamento e a gente ter esperado mais um pouquinho para poder votar para presidente, esse trabalho de base, essa esperança das Diretas Já meio que culminou e teve em si o êxtase maior com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva em 2002, um cara que passou fome, um trabalhador operário sendo presidente no Brasil. Um país marcado pelo preconceito, pela desigualdade de classe. A euforia e esperança ali com o início do mandato de Lula era muito grande, foi muito bem retratado no documentário, porque era de várias pessoas, várias classes sociais e vários partidos. Mas isso não é à toa. O próprio documentário mostrou a mudança de discurso da candidatura do Lula de 89 até 2002, outro mérito do documentário, que mostrou um discurso conciliador. E esse discurso conciliador ficou muito bem representado na formação de chapa do PT na época, que era Lula e José de Alencar. O documentário, entretanto, não mostrou o que simbolizou, na minha opinião, a primeira fissura dessa conciliação aí demonstrada nesse primeiro governo do PT. Ficou muito claro, então, qual lado que podia se abrir mão nessa conciliação, de quem se poderia abrir mão. E foi na reforma da Previdência, na época, logo no primeiro mandato do governo, que lideranças como a Heloísa Helena foi expulsa do Partido dos Trabalhadores por votar contra a decisão da diretoria do PT, que era a favor da reforma que retirava alguns direitos dos servidores públicos. Foi aí que nasceu o partido PSOL. Um momento muito importante para o campo progressista e que eu acho que o documentário deixou passar batido. Apesar disso, o primeiro mandato estava indo muito bem. Eu acredito que nunca antes na história desse país um presidente conseguia fazer tanta coisa a curto prazo que fazia diferença na vida realmente de quem precisava, de quem passava fome, dos mais necessitados. Ao mesmo tempo, estava difícil do PT fazer sua coalizão no Congresso. O PMDB já era muito forte e o PT tinha que conseguir aglutinar algumas forças para governar. E tem várias maneiras de se fazer isso. Uma delas é a indicação de cargo por parte do parlamento. E às vezes essas indicações podem sim ser técnicas, coerentes, e muitas vezes a composição do governo foi de qualidade, foi
e técnica com currículo, ao mesmo tempo obedecendo a alguns padrões políticos. Ao mesmo tempo, além dessa metodologia, tem uma política que foi conhecida também como política dos governadores. Alguns presidentes conseguiram utilizar esse tipo de política, tipo JK, Getúlio Vargas, Lula no primeiro mandato, mas para o político conseguir executar esse tipo de política, isso depende muito de características individuais, não é todo mundo que tem. Então o cara já tem que ter um dom para conversar, porque o que é isso? Ele, no lugar de ficar conversando deputado por deputado federal, ele vai no governador eleito no estado. Então, independente se esse governador é do partido dele, do DEM, do PSDB, do PT, de qual fosse o partido. Se o governador tivesse feito um compromisso com o eleitoral, de que ia realizar, por exemplo, uma obra que seria um novo porto ou uma nova estrada na cidade, e o governador sabia que a reeleição dele dependia dele cumprir essa promessa de fazer esse porto, essa rodovia. Então o presidente chegava para o governador e poderia falar o seguinte: nós vamos te ajudar a fazer o porto que o estado está precisando, integrado aqui no projeto. Entretanto, você precisa de arrumar a sua bancada do seu estado, que está lá em Brasília, para nos ajudar a mudar o país. A gente precisa de fazer algumas reformas, precisa de mudar alguma coisa, passar o Bolsa Família. Eu preciso que vocês nos ajudem nisso também. Isso também é dentro da lei, é a negociação legal, dentro do sistema político. E é uma possibilidade até interessante que o próprio sistema de federação, que é a divisão de União, Estados e Municípios, dá essa opção para o governante, para ele contrabalancear e ajudar ele a fazer a coesão ali no Congresso, sem precisar de partir para a corrupção ou para um jeito mais fácil, que é como infelizmente o Brasil já está acostumado a fazer, através de financiamentos ilícitos de campanha com superfaturamento de obra, que é o esquema que a gente já conhece. Acontece que naquela época também o PT tomou seu primeiro grande tiro, que foi o caso do Mensalão. O Mensalão comprometeu diversas lideranças do PT que discutiam o partido e que poderiam fazer sucessão a Lula depois. Ao mesmo tempo, essa dificuldade com a mídia no Congresso estava dando força para alguns tipos de conselho interno do governo, de mais facilidade para se aprovar as coisas no Congresso. Alguns núcleos do governo eram contra, outros a favor, mas quem era contra começou a ter cada vez mais força, enquanto a força do governo caía no Congresso. Na minha opinião também, o documentário deixou passar batido o ponto em que o PT muda sua política de coalizão. E ele parte realmente pro tudo ou nada. Esse ato simbólico foi em 2007, quando Eduardo Cunha, diretamente com Lula, indicou Paulo Conde para ser o presidente de Furnas. Isso ajudou muito que Cunha depois conseguisse comprar muito deputado e que ele tivesse a sua própria bancada de deputados mercenários. Essa postura do PT de só fortalecer esse mecanismo que já era viciado no sistema político e que ele sempre denunciou antes de entrar no governo, foi um grande golpe na militância. Mas mesmo assim, as ruas ainda aprovavam muito o governo, de uma aprovação enorme, mais de 87%. Então a popularidade do Lula astronômica, e era o momento correto ali de se fazer as reformas que o Brasil precisava, tinha um clima, já existia uma coalizão no Congresso, estava trabalhando esse aumento dessa coalizão, então era um momento que o Brasil precisava dessas reformas. O grande problema é que a história tem alguns momentos que, se você não aproveitar, você dificilmente terá uma chance daquela para poder mudar realmente as estruturas do país. A gente sabe o custo que isso causou depois na nossa história. Foi nesse clima de Cunha nomeando presidente de Furnas, de um grande esquema com o PMDB, foi que nasceu a aliança com o Temer. Isso eu gostei muito no documentário. A Petra Costa conseguiu deixar muito claro que nesse tempo o PMDB começava a ficar cada vez mais necessário, e essa postura no Congresso refletia também a postura do partido internamente. O partido internamente estava cada vez mais longe de suas bases, cada vez mais fechada nos gabinetes, e deixou a base sem nutrição de material político. Só que poder não deixa vácuo. Então esse abandono por parte da base, que era a característica principal do maior partido de esquerda na América Latina, que é esse trabalho de base, quando ele foi deixando de existir aos poucos, ele foi deixando de irrigar as novas lideranças, o que comprometeu ainda mais o sistema interno do partido, porque as lideranças consolidadas estavam todas tendo o filme queimado pelo Mensalão. Foi então quando o Lula indica Dilma, na minha opinião, é que ficou claro duas coisas distintas. Lula é maior do que o PT. Nesse momento deu para perceber nitidamente que muitas lideranças engoliu sapo, não foi unanimidade, mas Lula tirou a Dilma como candidata dele, desde o momento apresentou como candidata dele, e esse foi o outro acerto do documentário Democracia e Vertigem, que quando mostra lá quando tem o resultado da eleição, a Dilma abraçando o Lula, falando, isso é invenção sua, isso é invenção sua. Presidente, o senhor inventou essa.
Depois no documentário também a Dilma fala que o Lula não debateu tanto a candidatura dela, que ele era mais de fazer do que de falar. Então deixou muito claro essa questão da candidatura da Dilma como um desejo do Lula maior do que uma ideia e um planejamento interno trabalhado aos modos do que o PT se projetava, se planejava, pelo menos antes do governo. O PMDB, então, daí em diante, depois que abriu a porteira do PMDB e passou o boi, foi toda boiada. O PMDB passou a ser o partido mais importante da base de apoio do PT. E a gente lembra da reforma ministerial da Dilma, que ela abriu os portões ministeriais para também o PMDB. Bom, aí vai minha maior crítica ao documentário: a crise econômica. A crise econômica tem aspectos globais que eu achei que o documentário também não abordou. O documentário monta a narrativa de que a crise foi consequência da coragem e valentia da Dilma em enfrentar os banqueiros do sistema financeiro e que por isso o Brasil entrou na crise econômica. Bom, eu acho que primeiro a crise é uma crise global, financeira global, e que ela abordou muito pouco, nenhum aspecto das características globais da crise. O segundo ponto é a contribuição da Dilma para o aprofundamento dessa crise também. Prática, com a atitude prática do governo. Mais de 3 bilhões para as empresas, para os amigos do rei, sem negociar nenhuma contrapartida de desenvolvimento para as empresas. E nessa reforma ministerial, a gente lembra do momento mais simbólico do governo da Dilma de traição com seu eleitorado e sua base, que foi a nomeação de Joaquim Levy para ministro da Economia, o homem do mercado financeiro. Foi nesse momento, na minha avaliação, que a Dilma perdeu as ruas. E aí, mais uma coisa que aconteceu no Brasil, que aconteceu também na minha vida. Foi nesse momento também que a Dilma perdeu o meu apoio partidário, a minha militância partidária, no momento que ela fez essa nomeação do meu voto, que foi justamente para evitar esse tipo de política econômica. Acho que isso passou um pouco despercebido também no documentário da Petra Costa. Essa panela de pressão que era as ruas e o trabalho de base do campo progressista, que estava em ascensão desde a direta já, que refletiu nessa eleição em 2003, chega, na minha opinião, no esgotamento com essa reforma, com essa ideia do Joaquim Levy, e é nitidamente nesse momento que a Dilma perde grande parte do apoio das ruas. Nunca na história do país as forças reacionárias deixaram passar essa informação despercebida. Sempre que ela percebeu que o trabalho de base da esquerda ficou para trás e ali existe um vácuo, ela aproveitou isso para ameaçar a nossa democracia. Então, além de perder parte da sua militância de rua, nessa época a popularidade do presidente começa a cair por causa das manifestações que surgiram aí logo em 2013, e desde então a gente percebeu que era só uma questão de oportunidade para que houvesse um avanço conservador no país. Enquanto o PT confundia a política com eleição, as nossas bases, os trabalhadores, o cotidiano do nosso povo foi ganhando uma pauta muito mais conservadora. Nesse clima, até a direita dita democrática começou a fazer de tudo para tentar tirar o PT do governo. Valia passar por cima de lei, valia passar por cima do Estado Democrático de Direito. Foi essa coalizão de forças escuras que culminou no impeachment da Dilma. Isso o documentário deixou muito bem, deixou claro. Ele foi gravado antes mesmo desses escândalos da Vaza Jato, mas ali já deixou muito claro o que se queria fazer. Queria se estancar a sangria. O mais fácil era botar o Michel lá com o Supremo e com tudo, e foi isso que foi feito. Tirou uma presidente honesta, que na minha opinião não cometeu nenhum crime, ela não teve a intenção de prejudicar a nação comprovadamente em nenhum momento, e o impeachment não serve para tirar quem a gente não gosta, ele serve para tirar o presidente que cometeu crime. São duas coisas diferentes, o que nos diferencia do presidencialismo do parlamentarismo. E o processo de impeachment foi tão absurdo que ele abriu brecha para algumas coisas perigosas. A Dilma sofreu o processo de impeachment, logo foi cassada. E ela não teve os direitos políticos cassados, como prevê a lei. Ela até pôde se candidatar para o Senado depois. E acredito eu que isso é um tipo de coisa que só acontece nos países que as instituições são muito frágeis. Meu pai, já no final da vida dele, falava comigo no hospital que uma das coisas que deixava ele mais triste era o faz de tudo para ganhar. Desde que eu me entendo por gente, ele me explica o que é política. Eu sou novinho, eu não lembro quando que foi a primeira vez que ele me explicou o que é a política, ou tentou me explicar como é fazer política. E ele sempre me deixou muito claro que a eleição é uma pontinha no iceberg de todo um processo. É impossível se fazer política de verdade pensando só nessa pontinha do iceberg. A gente tem que fazer na base, na estrutura, movimentando as estruturas. E dá muito trabalho, é muito difícil.
é trabalho para uma vida inteira e não é de uma pessoa só, são de várias pessoas. É a coisa mais difícil que existe, mas é justamente a maneira da gente mudar a nossa realidade para melhor, pacificamente. E o faz de tudo para ganhar atrapalha a execução da política de verdade. O faz de tudo para tirar o PT atrapalha a execução da política de verdade. Esse vácuo no Brasil normalmente é preenchido com projetos protofascistas. Isso também o documentário deixou claro, terminando num tom de pessimismo quanto à nossa democracia aí no processo de eleição do nosso atual presidente. Bom, para encerrar uma obra que eu particularmente gostei muito, eu vou terminar com um elogio, que foi deixar muito claro que a nossa bênção, que foi a descoberta do pré-sal, que é um cheque em branco assinado para o nosso futuro, foi também uma ameaça para a nossa democracia e para a nossa soberania nacional. Bom pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você não se inscreveu no canal ainda, esse é o momento, se inscreva aí, ative as nossas notificações. O mais importante é deixar o seu comentário, a sua contribuição, a sua sugestão, a sua crítica. Compartilhe o nosso conteúdo, vamos ajudar esse canal a crescer. E eu gostaria aqui no final de deixar uma pergunta no ar. A gente viu que o Lula, um trabalhador, uma pessoa que já passou fome, conseguiu finalmente morar na Casa Grande do Brasil. A gente viu que ele fez uma pintura excelente e deixou a fachada da Casa Grande linda, como nunca antes na história do país. Por outro lado, a gente viu também que para se ocupar essa Casa Grande, ele precisou de fazer um combinado de não mexer nas estruturas, não derrubar nenhuma parede. Então fica uma pergunta no ar. Será que é possível a gente fazer grandes mudanças na nossa sociedade através das instituições? Isso é tema dos nossos próximos vídeos.